Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 35 até o versículo 45. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E eles lhe perguntou: que quereis que vos faça? Respondeu-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Não podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, a assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Versículo 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será este servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de Marcos nos convida neste texto, neste quadro da história dos discípulos, a ter uma percepção de como os seguidores de Jesus podem estar equivocados a respeito de si mesmos, a respeito do reino de Deus e a respeito do seu próprio Senhor, e agirem com arrogância. Mas este texto nos convida, nos ensina, através das palavras do nosso próprio Senhor, o caminho do serviço e da humildade. Hoje pela manhã, nossa igreja esteve reunida, e nós elegemos presbítero e diáconos, oficiais da igreja, que não ocuparão um cargo, mas exercerão um ministério de ofício bíblico nesta igreja. E eu separei este texto durante a semana, porque muitos acham que uma função de um oficialato na igreja é uma questão de status e de ter autoridade sobre os demais. Jesus nunca estimulou isso entre os seus seguidores. E sempre que ele falou da função de autoridade, ele também falou de exercer serviço. Por isso o tema dessa noite é da arrogância para o serviço. Um caminho para simplicidade. É verdade que Jesus, ao fazer discípulos, escolhe homens comuns, com os seus temperamentos, com as suas ambições, com as suas expectativas sobre Deus e as expectativas que eles tinham sobre o próprio reino de Deus. Mas Jesus, ao chamá-los, ao caminhar com eles, ao instruí-los e exortá-los, promove na vida destes homens, dos seus seguidores, dos seus discípulos e da sua igreja, promove neles uma vida de humildade, desfazendo o domínio da arrogância, para que eles vivam no caminho da humildade, da simplicidade e do serviço. O chamado para o serviço da igreja não é apenas para os oficiais, mas é para todos aqueles que seguem a Jesus. O chamado para o serviço
é aquele que desfaz toda a autopromoção, toda a presunção e toda a arrogância. O chamado de Cristo para a sua igreja é o chamado para servir. Em primeiro lugar, precisamos aprender quanto a pedidos egoístas. Tiago e João são irmãos, filhos de Zebedeu, seguidores de Jesus, estão na caminhada com Cristo e na narrativa do Evangelho de Marcos, Jesus está se preparando para a cruz, se preparando para a semana da Páscoa, subindo para Jerusalém, onde ele se entregará voluntariamente, será condenado, crucificado. Jesus está indo para a cruz. E diante desta jornada, desta caminhada, há um pedido dos seus discípulos. Eles se aproximam, eles são íntimos de Jesus. Tiago e João, estes dois irmãos, eles subiram no Monte da Transfiguração, no capítulo 9, capítulo anterior. Eles viram Jesus glorificado, exaltado, brilhante, resplandecente. Eles ouviram a voz do próprio Deus e eles estiveram imersos numa nuvem de glória que desceu do céu sobre eles. Eles ouviram a voz do próprio Deus dizendo a eles: este é o meu filho, escutem o que ele está dizendo. Eles eram próximos a Jesus, os mais chegados. Tiago, João e Pedro faziam parte de um ciclo muito próximo do relacionamento com Cristo. E eles então se sentem na liberdade de fazer um pedido. Ora, irmãos, o nosso relacionamento com o nosso Senhor deve ser próximo, deve ser íntimo, deve nos fazer se aproximar dele e sim colocarmos pedidos, necessidades e derramarmos o nosso coração. Mas cuidado com a fé e a igreja ou a pregação que diz que você pode pedir tudo para ele. Jesus não está comprometido com os nossos pensamentos e desejos pecaminosos. Jesus não está comprometido com os nossos propósitos, porque os nossos propósitos são humanos, são terrenos e estão corrompidos com o nosso pecado. Não confunda a intimidade e a proximidade com o relacionamento com o nosso Senhor, achando que ele tem compromisso com os seus propósitos. Jesus está comprometido com o propósito eterno do Pai. E os discípulos não sabiam disso. Qual o pedido que eles fazem? Um pedido egoísta. Um pedido voltado para eles. Um pedido voltado para suas ambições, para suas necessidades. Há boa intenção neste pedido. Afinal de contas, eles estão devotando a sua vida ao Mestre, caminhando com eles, andando com ele, trabalhando para ele. E às vezes nós confundimos isso na nossa jornada cristã. Nós também achamos que por andar com Cristo, de seguir a Cristo, trabalhar na igreja, exercer um cargo ou uma função, faz com que a gente possa imprimir a Cristo os nossos desejos egoístas. Qual é o pedido que eles fazem? Eles pedem que sentem um à direita, outro à esquerda, para que eles possam ter domínio e autoridade no reino de Jesus. O pedido é egoísta, porque o pedido não contempla os propósitos do Pai. O pedido é egoísta, porque embora eles caminhem com Jesus, eles não estão no mesmo caminho que Jesus está indo. Jesus não está indo no caminho de ter autopromoção. Jesus não está indo para o trono. Jesus está indo para a cruz. Ele desceu do trono do alto céu, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ele desceu de sua glória, abriu mão dela. E neste caminho é o caminho da renúncia. O mesmo caminho que ele apontou, dizendo: o caminho é estreito e apertado. Este é o caminho, Jesus é o caminho. E só há um lugar para chegar lá. O lugar da renúncia. Onde na cruz os nossos pecados e ambições terrenas e humanas são crucificadas para vivermos para Ele.
Eles têm motivos. Os discípulos não estão no caminho da renúncia. Eles não estão no caminho estreito. Eles estão flertando com o caminho largo e espaçoso. Os discípulos estão caminhando no caminho da ambição. Observem o versículo 37. O versículo 37 deixa isso bem claro no capítulo 10. Quando é dito assim: responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O caminho da ambição é diferente do caminho de Jesus. Observe o versículo 32 até o versículo 34. Este é o caminho de Jesus. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos, ia na frente deles. Esses se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. A pergunta que eu faço a mim, sempre, é se eu não estou confundindo o meu caminho com o caminho de Cristo. Só há um caminho. Ele é o caminho. E no caminho dele, a renúncia, a cruz. Você pode ter motivos para tentar seguir o seu caminho. Por exemplo, o texto correlato a esse, de Mateus capítulo 20, o Evangelho de Mateus, você vai ver a mãe, uma mulher crente, uma discípula de Jesus. A mãe de Tiago e João é que fará esse pedido para Jesus. E olha, irmãos, os pais, eles acabam exercendo uma influência muito grande nos seus filhos. Você merece, você deixou tudo para seguir a Jesus. Você é assim com ele, tem que pedir. Eu vou ajudar vocês. Eu vou chegar lá para Jesus e vou falar com ele. Vou interceder por vocês. Vou falar. Era um desejo da mãe. A mãe de Tiago e João, assim como eles, pedem sem discernimento e pedem errado. Pedem mal. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, nos ensina em Tiago 4:3, pedis e pedis mal, porque vocês pedem para esbanjar para as coisas de vocês mesmos. Tiago nos exorta, pedis e pedis maus, não recebeis, porque o que pedem é fruto de uma cobiça. Se não há discernimento no pedido, é melhor que se peça discernimento para estar diante do propósito de Deus. Se por proximidade com Jesus e intimidade com Ele, que o culto às vezes nos dá essa impressão. Ele é tão perto, Ele é tão doce. Suas palavras aquecem o nosso coração. Ele é manso, suave e leve. Ele nos convida assim. Talvez isso te passe a sensação de que você possa pedir o que quiser. Ele mesmo diz, pedireis o que quiseres. Mas ele também diz que as palavras dele e os mandamentos dele devem permanecer em nós para podermos pedirmos. Isso é, nosso pedido deve ser pela sua vontade e seu propósito, e não para os nossos. Jesus não está comprometido com os seus propósitos, com as nossas ambições. Ele está comprometido com o propósito eterno do Pai. Há um outro motivo de ambição egoísta. Eles estão equivocados contra o reino. Eles pedem quanto ao reino glorioso, a glória do teu reino se manifestar. O que eles esperam é que Jesus tome o poder. O que eles esperem
esperam é o que essa teologia moderna, humanista, e de uma teologia de guerra espiritual equivocada das Escrituras, que toma espaço territorial para declarar que Jesus é dono daquele lugar. Eles esperam que Jesus tome posse do trono, do governo e destitua o Império Romano. E assuma o seu papel de rei, Messias, político. Será glorioso. Eles querem participar disso com autoridade, poder e glória. Há equívocos quando nós comprometemos Jesus com as nossas ambições. Jesus está comprometido com a palavra. Ele é a palavra. E por fim, o uso errado da intimidade, como eu falei. Cuidado. Intimidade com Deus e com Cristo não é libertinagem. Intimidade com Jesus o faz chamá-lo de amigo, como ele mesmo ensina os discípulos em João 15:16. O faz chamá-lo de amigo, mas sabendo que esse amigo é o Senhor. Cuidado. Intimidade não pode ser usada de maneira errada e equivocada. Segunda lição, além do pedido egoísta, neste caminho da arrogância ao serviço, é a resposta sem entendimento que estes homens dão. A pergunta é respondida por Jesus. Jesus pergunta, por que vocês estão me pedindo isso? Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Ser batizado como eu vou batizar? Ser batizado? E quando Jesus está falando disso, o cálice representa, é uma analogia bíblica, uma metáfora bíblica para significar a ira de Deus. Toda vez, no Salmo 23, por exemplo, você lê lá, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo, a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Davi está prefigurando a Cristo. Diante dos inimigos, Cristo experimenta o cálice da ira de Deus. Cálice de Deus transborda, porque é na ira de Deus que Jesus vence o nosso inimigo, mas este cálice ele toma. É o cálice da imputação da nossa injustiça e pecado em Cristo. E porque ele tomou deste cálice, é imputada a sua justiça nos que creem. Somos justificados. O batismo é o castigo de Deus sobre esta ira. Os discípulos fazem um pedido. Jesus fala, vocês podem beber do cálice que eu vou beber e ser batizado? Ele diz, nós podemos. A resposta que eles dão é uma resposta sem entendimento do que significa. Nós somos muito apressados a dar resposta. A gente gosta de responder rápido. Nós gostamos de respostas rápidas. Já mandou mensagem no WhatsApp para alguém e você viu que a pessoa está online e ela não te respondeu? Dá uma aflição. Não dá? Dá vontade de tacar o celular na parede. Você está online, o miserável está online e não me responde. E quando é o pastor, então, acho que os irmãos ficam mais bravos ainda comigo. Nós gostamos de respostas rápidas. Gostamos de responder rápido. Eles respondem, a gente pode sim. A gente pode sim. Jesus ia para a cruz, não para o trono. Sofrimento, não aplausos. Ele ia beber o cálice, experimentar o juízo de Deus. Eles não estavam preparados para isso. Na verdade, como aprendemos alguns domingos atrás, em Marcos 9, eles fugiram. Todos eles fugiram e abandonaram Jesus, mesmo que negassem que fariam isso. O sacrifício de Jesus é exclusivo
Por quê, irmãos? Para aqueles a quem está preparado. Observe o versículo 39. Eles querem estar à direita e à esquerda. Eles querem um lugar de destaque com Cristo. Mas o versículo 39 não concede a mim, mas a todos os que estão preparados. A sua obra é exclusiva. Seu sacrifício é exclusivo para aqueles a quem o Pai preparou. Isso envolve a nossa salvação, a nossa participação no erro. Eles não podem. E Jesus diz, vocês não podem. Mas logo após, Jesus vai dizer, vocês vão beber do cálice. Vocês serão batizados. Mas a minha direita e a minha esquerda é para aqueles a quem está preparado. Cuidado com respostas sem entendimento. Cuidado com votos e promessas feitas ao Senhor, que você não vai cumprir, porque vocês não entendem. Cuidado para não criar uma expectativa sobre o que é o reino, baseada numa expectativa humana e terrena. Nós, muitas vezes, não estamos preparados para cantar muitas coisas que cantamos, para orar muitas coisas que oramos. E às vezes fazemos isso com a boca cheia de ênfase, mas com a mente e o coração alienado aos propósitos de Deus. Jesus os exorta com aquilo que eles estão respondendo, porque eles estão fazendo sem entendimento. As Escrituras é o lugar onde nós aprendemos com Cristo. E somos disciplinados, educados para retidão e justiça. Para quê? Para dar a resposta verdadeira, à razão da nossa fé, como diz o apóstolo Pedro. Terceiro lugar, um erro coletivo. A gente está aqui, malhando Tiago e João. Do mesmo jeito que semana passada, retrasada, a gente malhou Pedro. Mas tem um problema aí. Este não é o sentimento apenas de Tiago e João. Eles, todos os outros discípulos, ao saberem disso, ao verem que isso estava acontecendo, ficaram indignados. Observe o versículo 41. No versículo 41, você vai perceber que a indignação é porque eles se sentiram preteridos por Tiago e João, porque eles também desejavam isso. Olha o que diz o verso 41. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Eles ficaram indignados. Todos eles se indignaram. Por quê? Eles buscavam o mesmo. Havia competitividade. Nossa, que palavra difícil. Era uma competição. Não havia unidade. Eles estavam motivados por um jugo mundano. Olha o versículo 42. Qual é o jugo mundano? Jesus mesmo vai falar, a motivação de vocês é a motivação deste mundo. A maneira como homens exercem autoridade nesse mundo. O jugo mundano funciona assim. Observe o versículo 42. Jesus diz, mas Jesus chamando para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. No mundo é assim. Neste mundo que vocês vivem, Jesus está dizendo, é assim que se faz. Mas os discípulos de Jesus são convidados, exortados e ensinados a não serem motivados pelo jugo mundano, pelo domínio humano, por este sistema que é contrário ao sistema de Deus. Jesus apresenta um ofício para o discípulo. Qual é esse ofício?
Quarta lição: a grandeza e o exemplo de Jesus. Veja, o tema que eu propus é da arrogância para o serviço, o caminho da simplicidade e humildade. O exemplo que nós temos, a grandeza do exemplo de Cristo. Versículo 43 diz, versículo 42 na verdade, chamando-os para si. Jesus nos chama para Ele. A ideia aqui é de que Jesus chamou a atenção dos 10 revoltados, chamou a atenção dos outros 12. É como se Jesus falasse: ei, olha aqui para mim, vem aqui perto de mim, escutem o que eu vou dizer, olhem o que eu vou fazer. É assim que Jesus nos ensina. O evangelista Mateus relata Jesus dizendo a pessoas religiosas: vinde a mim, aprendei de mim. Eu sou manso e humilde, achareis descanso para a vossa alma. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim, aprendam comigo. Para sairmos do caminho da ambição, que leva à arrogância, é preciso caminhar o caminho da renúncia, com Cristo, para a cruz. E no versículo 43, depois de chamar os discípulos para si, ele fala de serviço e dá um chamado para este caminho, um propósito para essa caminhada. O propósito é servir. Versículo 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. O chamado do cristão é o serviço. O ofício de um presbítero é o serviço. O ofício de um diácono é o serviço. O ofício de um pastor é o serviço. O ofício de um crente fiel, o serviço e o chamado dele é o serviço. O valor do reino é diferente do valor mundano. Entre vós não é assim. O que rege o reino de Cristo não é o sistema mundano de governo. Embora este sistema esteja sobre a autoridade dele. Mas o governo do reino de Deus é diferente. Servir vem em primeiro lugar e não dominar. Por isso o apóstolo Paulo, dando instrução aos presbíteros e aos diáconos, diz para que eles não sejam dominadores do povo. Pedro também vai usar essa expressão na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Não como dominadores do povo, mas como servos de Cristo. No valor do reino, servir vem em primeiro lugar e não dominar. Tiago e João queriam dominar. Os discípulos, os 10, ficaram revoltados, porque se sentiram subjugados pelos 2. Mas Jesus os chama a todos para o serviço. A palavra utilizada para servir é a palavra conhecida como diácono. Nesse texto, diácono. Qual é o maior diácono que nós temos? Jesus. Essa expressão, antes de ser usada para o ofício, foi utilizada para o nosso Senhor. Ele é o servo que serve. Certa vez eu ouvi um programa de rádio e um padre divino, ele disse uma frase que me marcou muito. Era um programa de comédia. Esse padre tem um quadro
nesse programa de comédia, ele é de domingo. Eu sempre ouvia essa rádio quando eu ia visitar meus pais ao domingo, eu tenho feito pouco isso. Eu ligo lá, o rádio está passando, eu gosto de ouvir, é engraçado. Eles conversam com o padre de uma maneira muito engraçada até. E o padre foi muito assertivo. O padre divino disse assim, para uma resposta de uma piadinha do comediante que foi feita a ele, e aí ele diz, o melhor serviço... Não, perdão. É melhor ser visto do que ser visto. É melhor ser visto do que ser visto. Mas nós gostamos de ser visto e não de ser visto. Porque serviço dá a ideia de inferioridade. Mas Jesus ensina em João 13 que maior é aquele que serve. Jesus é o exemplo. No Antigo Testamento, ele é chamado como o servo sofredor. No Evangelho de João, ao lavar os pés dos discípulos, ele diz, sigam o meu exemplo. Ele diz, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nos chama para junto dele. Porque a grandeza no reino dele é o exemplo que ele nos deu. E ele serviu aos propósitos do Pai. E serviu a nós, como igreja, para a nossa salvação. Quero encerrar esse sermão desafiando os irmãos da igreja, sendo desafiado, e os oficiais desta igreja, que desistamos do nosso caminho da ambição e percorramos o caminho do serviço, pois somos chamados para servir. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que no reino de Deus, ser grande é ser servo, ser poderoso é não ter autoridade sobre muitos, mas servir a muitos. Que Deus nos faça servos. Uma vez perguntaram para um homem santo, um homem de Deus, um pastor, como ele gostaria de ser conhecido depois de cumprir todo o seu trabalho. Ele disse, eu gostaria de ser conhecido como um servo, um humilde servo do meu Deus. Um humilde servo do meu Deus. E Deus promova isso na nossa igreja. Uma comunidade de servos do reino, da igreja, para a glória de Cristo. Amém. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.